Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Rosendo Vargas, te inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para esse período em que se aproximam as festas de final de ano, as festividades e férias, que é a necessidade de autorização para menores de 16 anos viajarem desacompanhados. Uma exceção que nós temos que não requer essa autorização expressa é quando este menor de 16 anos viaja numa cidade, dentro da própria cidade ou cidades contíguas, regiões próximas. Nesse caso, não há necessidade dessa autorização. Fora isso, nós vamos precisar sim que se essa criança ou adolescente estiver viajando desacompanhada de um dos pais ou de um genitor ou responsável, então o outro expressamente, através de um documento com firma reconhecida ou escritura pública, autorize esse menor a viajar. É importante nós lembrarmos que esse menor de idade pode viajar desacompanhado ainda, desde que esteja então sob a supervisão, viajando junto com um parente de até terceiro grau. O que isso quer dizer? Terceiro grau, o entendimento ele é bem restrito, tá, pessoal? Ele é bem limitado, ou seja, o que vai ser terceiro grau? Eu conto a partir de mim, então meu filho vai viajar, vem até mim, eu sou o primeiro grau, meu pai, por exemplo, ou minha mãe, que seriam avós, são parentes de segundo grau, e um irmão meu, ou seja, um tio da criança, seria parente de terceiro grau. Então quem pode, por exemplo, viajar com meu filho, ou os tios do meu filho, ou os avós do meu filho, sem que isso requeira obrigatoriamente uma autorização expressa, como a que eu comentei. Só que esse parentesco ele necessita obrigatoriamente de uma comprovação. Viagens internacionais, nós temos ainda a possibilidade do passaporte, que na verdade esse passaporte também supre para viagens nacionais. No passaporte, quando nós vamos fazer a emissão de um passaporte de uma criança ou de um adolescente, né, que seja uma pessoa menor de idade, nós podemos ali optar se esse menor pode viajar totalmente desacompanhado, que seria sem a presença de qualquer genitor, ou se pode viajar desacompanhado apenas de um. E ali, então, já o outro genitor deixa expressamente autorizado, dispensando essa necessidade de uma confecção nova de um documento a cada viagem. E tem a terceira possibilidade, mais restrita de todas, que é quando esse menor pode viajar apenas acompanhado de ambos os genitores. E aí, nesse caso, se for essa opção adotada, se faz necessário que ambos os genitores, se a criança for desacompanhada de ambos, ou aquele que não estiver viajando junto, assine essa autorização. Então vamos lá. Meu filho tem um passaporte que tem essa possibilidade de emissão, de viagem, desculpem, apenas acompanhado de um dos genitores. E eu estou viajando sozinha. O que eu preciso fazer? Uma autorização expressa, reconhecida em cartório, na qual o meu marido, ou enfim, o pai da criança, autoriza que o meu filho viaje desacompanhado dele, acompanhado apenas por mim. Lembrando que esta autorização obrigatoriamente tem que ser emitida em duas vias, porque uma das vias ficará retida na Polícia Federal. E a grande questão, pessoal, se esse pai ou mãe que não estiver acompanhando esse menor nesta viagem, se negar a entregar essa autorização, o que nós devemos fazer? Nós devemos juntar os documentos que comprovem a viagem que nós temos pré-agendada com o nosso filho e buscar o auxílio de um advogado para que então esse advogado interponha uma demanda para supressão desta autorização. Então não tem uma autorização judicial, a autorização do pai ou da mãe, do outro genitor, vem o juiz então e suprime isso. Ele vem e autoriza que este menor viaje desacompanhado. Como eu disse, nós vamos precisar demonstrar documentalmente que nós temos esta viagem pré-agendada, então seja com as reservas de hotéis, com a emissão do bilhete aéreo, e o juiz determina a possibilidade desta criança ou adolescente viajar acompanhada de apenas um dos genitores. Pessoal, importante vocês ficarem atentos quanto a viagens nacionais ou internacionais através de companhias aéreas,
porque cada companhia vai ter o seu regramento. É importante que vocês verifiquem qual é a companhia que vocês irão viajar e entrem nos sites destas companhias para observarem as idades. As companhias colocam limitadores de idades, cobrando uma taxa, um serviço adicional por acompanhamento de menor de idade, conforme faixa etária. E aí então cada companhia tem o seu regramento, estabelecendo a faixa etária e estabelecendo valores diferentes conforme taxa e conforme ser viagem nacional ou internacional. Então é muito importante vocês entrarem no site da companhia para verificarem a faixa etária no qual o seu filho se enquadra e o valor a ser adquirido, o valor deste serviço a ser adquirido para acompanhamento do seu filho. Espero que tenham ficado claras essas questões em relação a viagens com o menor desacompanhado dos genitores. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui, estou à disposição e lembrem-se, dependendo da situação, se faz necessário buscar o auxílio de um advogado para um suprimento de uma autorização judicial.